Boa tarde, pessoal. Na verdade já é boa noite, né? Estou escrevendo aqui o tema da nossa live. Hoje a minha irmã foi a primeira a entrar. Um beijo a todo mundo aí que já chegou. Boa noite, é um prazer ter vocês por aqui. Então, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou convidar o Dr. Eduardo. Vamos ver se ele já chegou por aqui. Não, deve estar entrando. Já deve estar entrando. Então, enquanto ele entra aí, eu vou falar sobre o que é a nossa live, né? A gente vai falar hoje sobre as alterações no sono e suas repercussões emocionais e físicas. Então, o nosso convidado de hoje é o Dr. Eduardo Silva, que é professor de neurocirurgia da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, é professor de inteligência emocional na Universidade do Rio Preto, é neurocirurgião do Centro do Cérebro e Coluna e autor do livro Sementes de Autoconsciência. Deixa eu ver se ele já entrou. Não entrou. Vamos aguardar mais um pouquinho. Ele deve estar procurando lá a live. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver aqui se aconteceu alguma coisa. Só um minutinho. Ele não entrou ainda. Então vamos aguardar. Tem muitas perguntas para fazer. Se ele demorar, eu vou entrar e eu vou sair de novo, porque a gente tem muita coisa para conversar. Entrou. Vamos lá, eu vou convidá-lo aqui. Doutor Eduardo, você está como eu não podendo te convidar. Se você puder, me pede para participar, que eu não consigo aqui te chamar. Aqui está dizendo que eu não consigo te chamar. Não sei por quê. Deve ser alguma coisa aí no seu Instagram. Tá parecendo como eu não podendo te convidar, doutor Eduardo. Vê se você consegue mudar alguma coisa no seu Instagram ou sair e entrar de novo para eu poder te convidar. Tô vendo que você tá aí, mas eu não consigo te chamar. Se você puder, tem como você pedir para participar da live. Porque eu não consigo aqui te convidar. Tá aparecendo para mim? Ah, agora apareceu. Agora acho que vai. Opa, Olá, agora parece tudo que bem? entrou. Tudo bem, e você? Entrou. Tudo bem, tudo bem. Fiquei preocupada, achei que tinha acontecido alguma coisa aí no com isso tudo do Instagram, mas deu Tá tudo tudo bem. certo. Tudo bem? Tudo bem. Você está me ouvindo bem? Estou ótimo ouvindo. Vamos conversar e compartilhar os nossos conhecimentos, a nossa experiência. Eu acredito que vai ser uma live de muita informação, muita inspiração e que possa contribuir com o maior número de pessoas que estão nos assistindo. Muito bom. Eu já te apresentei enquanto você estava Aham. aí tentando entrar. Já falei que você é professor de neurocirurgia, neurocirurgião, professor de inteligência emocional, autor do livro Semente de Autoconsciência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, para a gente poder entrar nesse tema aí tão esperado aí pela galera. Você já falou, eu sou professor de neurocirurgia da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto.
professor de inteligência emocional da Universidade Rio Preto, sou articulista do jornal Diário da Região, neurocirurgião do Centro Cérebro Coluna, escrevi o livro Sementes de Alta Consciência e criei um método de um simpósio Cérebro em Alta Performance. Maravilhoso. Pessoal, não sei se vocês lembram, o dia que a Sherajan esteve aqui, foi uma live num sábado, e no mesmo dia que eu conheci a Sherajan, eu conheci o Dr. Eduardo. Então eu conheci duas pessoas maravilhosas no mesmo dia, e que eu tenho a honra, assim, de conviver e de estar, assim, conectada, porque realmente é muito aprendizado que vocês passam. Então vamos começar a conversar um pouquinho sobre o sono. Vamos. Uhum. Então eu queria começar contando uma história de uma amiga minha, uma história bem curtinha. Uma amiga minha veio me contar que todos os dias, entre 3 e 4, ela dormia super bem, e todos os dias, entre 3 e 4 horas, ela começou a acordar. E aí, quando ela acordava, ela ia, para não acordar o marido, ela ia para a sala, ligava a televisão e começava a ver televisão. E aí eu conversei com ela que isso é muito ruim. Ao meu ver, isso é muito ruim. Que eu orientei que ela continuasse no quarto, que ela colocasse ou uma meditação ou uma música de relaxamento para ver se ela conseguia entrar novamente no sono. E aí é uma pergunta que eu queria te fazer. O que geralmente você orienta seus pacientes quando isso começa a acontecer? Não só faço com pacientes, mas já fiz comigo e eventualmente faço. Quando durante o decorrer da noite, por qualquer motivo, e infelizmente a maioria dos motivos são de preocupações, são de estresse, são de grandes emoções que você vivenciou no dia ou na semana, ou já vem vivenciando há algum tempo, isso, fisiologicamente falando, isso ativa uma substância que fica no tronco cerebral, chama substância reticular ativadora ascendente. Essa substância, imagina, no tronco, que é bulbo, ponte e mesencéfalo do cérebro, ela é como um tronco de árvore e depois ela dá galhos para todo o cérebro. Então ela se comunica, se interliga com cada área do nosso corpo. A partir de um momento que as pessoas tenham um sintoma de dor, um sintoma quando tem muito barulho, quando a temperatura está muito quente ou muito fria, ou quando tem luz, e em outras situações, quando ela está muito pensativa, isso pode acontecer de acordar durante a noite. Então, quais são as orientações? As orientações, Vanessa, realmente, às vezes as pessoas vão ficar na cama deitada, ela fica mais ansiosa ainda, porque ela, principalmente se ela olhar o relógio, por exemplo, são 2 horas da manhã, são 3 horas da manhã, ela olha o relógio de novo, passou meia hora, passou 1 hora, então ela fica mais ansiosa. Então, eu particularmente não recomendo ficar na cama. O que eu recomendo é ir para a sala sem ligar nenhum aparelho eletrônico, a não ser aonde possa ouvir uma música relaxante, uma música tipo Beethoven, uma música clássica, e principalmente uma música barroca. O porquê que da música barroca? A música barroca, ela vai entrar em sintonia com as ondas cerebrais profundas, e isso só já estimula um pouco de sono. Recomenda-se, como eu falei, não ligar aparelho eletrônico, a não ser para ouvir música. Não, o ideal, nós sabemos, eu vou até prolongar um pouco a pergunta, nós sabemos que a luz fosforescente, ela normalmente diminui a produção de melatonina. Então, é o ideal que as pessoas usem óculos de lentes bloqueadoras da luz azul. Eu tenho um óculos antigo, até preciso comprar um novo, mas eu uso com frequência, minha esposa também, minha filha, é esse daqui. Ele não tem... O design é muito feio e tal, mas eu escolhi ele justamente porque ele impede de vir luz daqui também de lado, e a partir que o sol desaparece, que ele se põe, o ideal é você colocar esse óculos ele bloqueia a luz azul-violeta. Essa luz azul-violeta, no despertar,
e você recebendo diretamente do sol é fantástico, porque ela ativa uma substância que é denominado um marcapasso do sono, que é a substância, um núcleo supraquiasmático que fica na região do hipotálamo. Agora, voltando a essa condição, até eu vou me permitir usar, depois eu vou tirar um pouco, só para vocês Fica à gravarem. vontade, a live é sua, fica à vontade. Uhum. Então, de preferência, procurar usar esses óculos, é lógico, cada um escolhe o design que quiser, mas Qual o nome do óculos? Como é que a gente compra esse óculos? Na internet, colocar bloqueador de luz azul ultravioleta, luz azul violeta. Isso em qualquer site da internet, com preços relativamente acessíveis, e inclusive tem vários pesquisadores que eles recomendam para quem fica muito no computador ou que fica muito no escritório com luz fosforescente, usar isso inclusive durante o dia. Isso protege na radiação eletromagnética que vem através dos olhos. Além de não produzir a melatonina, também promove uma degeneração da mácula também. E a pessoa, com o tempo, vai ficando cega. Então, uma primeira coisa, sair da cama. De preferência, eu particularmente, eu coloco esse óculos, eu vou até o local de dormir. No meu criado, eu apago a luz, coloco esse óculos e se eventualmente eu tiver que acordar para ir no banheiro, fazer xixi ou por qualquer outro motivo, eu coloco esse óculos, depois eu acendo a luz. Porque alguns segundos de luz fosforescente já diminui novamente a produção de melatonina. Então, voltando à pergunta, sair da cama, porque pode criar mais ansiedade. A outra situação, ouvir música clássica ou um livro, não um livro de terror, um livro de suspense, um livro de romance, um livro assim de final feliz, onde a pessoa possa relaxar. Além disso, eu recomendo também fazer um relaxamento que nós podemos chamar de sintônico, um relaxamento que as pessoas possam. Eu vou dar um exemplo eu não vou falar tudo, mas só para as pessoas terem uma noção. Começa com os olhos fechados, com respiração lenta e profundamente. Presta atenção no pé esquerdo, observa que ele está mais quente, que ele está adormecendo, que ele está pesado. Faça uma contração no pé, nos dedos, e depois relaxa. E isso vai para o corpo todo. Qual a finalidade? Qual o objetivo disso? A finalidade, o objetivo que a pessoa para de pensar, de ficar concentrada, ficar focada no que estava preocupando, numa ansiedade, numa preocupação, e vai para o corpo. Com isso, ela desliga automaticamente e imperceptivelmente as preocupações, ela vai no corpo e com isso novamente começa a facilitar, a pessoa começa a bocejar. O nosso cérebro, ele é muito inteligente, mas de vez em quando ele é muito burro. Então, uma das dicas que eu dou, mesmo que você esteja acordado, com muita dificuldade de dormir, então você começa a enganar seu cérebro. Você começa a fazer assim, bocejar, então o cérebro fala assim, opa, ele está cansado dormindo, eu vou fazer ele dormir. É mais ou menos assim, é essa comunicação que o cérebro faz. Então, a gente tem que tirar o foco do problema, né? Tirar o foco da preocupação. Se você está com dor, tem que eventualmente até fazer um relaxamento, tomar medicamento, mas a grande maioria que as pessoas acordam e não conseguem dormir mais é por motivo de ansiedade e de preocupação. Né? Perfeito. Muito bom, muito bom. Já esclareceu muita coisa, né? Já tem um monte de gente aí escrevendo que já vai adaptar. Antes do óculos chegar, pessoal, essas dicas que ele deu, mesmo que o óculos não chegue, ou a gente ainda não tenha comprado o óculos, já tem muita coisa aí para fazer, para mudar, para sair um pouco dessa ansiedade. Com a quarentena tem muita gente dormindo mal, né? E eu acredito que seus pacientes estejam se queixando das mesmas coisas.
Doutora, a gente sabe que a pineal, a gente sabe que a melatonina, ela tem múltiplas funções, né? Ela é um Sim. potente antioxidante, ela melhora a resposta imune, ela tem uma potente ação antidepressiva, ela é precursora da serotonina também, que é um dos hormônios da felicidade, assim como a ocitocina e outros. É, e a gente sabe que tem uns picos de produção de melatonina. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente, porque tem pessoas que o ciclo do sono é muito doido, né? Assim, tem pessoas que vão dormir, tem dias 2 horas da manhã, tem dias que dormem às 10, tem dias que dormem às 3, tem dias que parece que nem vai dormir. Então, isso, como é que fica o nosso organismo com essa bagunça toda em relação à melatonina? No nosso corpo, nós temos o que denominamos de ciclo circadiano. Então, o que é o ciclo circadiano? Ele tem um mecanismo funcional, fisiológico natural. Então, o corpo ele foi preparado desde que o homem se pôs na face da Terra, e ele respeitava muito os ciclos da natureza. Por exemplo, no inverno dormia mais, no verão dorme menos, e principalmente a luz natural do dia e o anoitecer quando fica escuro. O cérebro entende que às 18 horas aproximadamente, em alguns lugares às 17h30, ou outros até um pouco mais, dependendo do ponto de latitude que as pessoas estejam, eles entendem que a hora que o sol está se pondo é hora de começar a preparar para dormir. Nós temos os animais, as aves, eles mantêm esse ritmo, porque eles não vão na boate, eles não ficam vendo internet, eles não ficam vendo telejornal, então eles mantêm esse ritmo, e os nossos antepassados também tinham esse ritmo. A hora que escurecia, e o que acontece? Lá para as 18 horas, sinaliza que diminuiu a claridade, ou está diminuindo gradativamente, começa a produção de serotonina e, simultaneamente, diminui a produção de cortisol. Há uma reação inversa. Quando o cortisol está alto, a melatonina está baixo. Quando a melatonina começa a subir, o cortisol abaixa. Por quê? As pessoas com cortisol alto, como eu estou falando, não produz melatonina o suficiente para induzir ao sono. E o que provoca o aumento do cortisol? É justamente o estresse, a ansiedade, as grandes emoções. E voltando à pergunta, às 18 horas começa a produção de melatonina. Ela tem um pico aproximadamente às 21 horas e ela vai, uma produção de pico maior à meia-noite, às 24 horas. E até às 3 horas ela ainda está produzindo, mas começa a decair. Das 3 até às 6 da manhã, onde teoricamente vai aparecer o sol novamente, vai aparecer a claridade natural, ela abaixa e começa o pico do cortisol. Então ele é inversamente proporcional, o aumento de um diminui o outro. Por isso que as pessoas, os estudiosos do sono, recomendam que vá para a cama às 21h30, às 22 horas, e não à meia-noite. À meia-noite, se a pessoa está sujeita, se submete a artificial, então está tendo pouco estímulo para produzir a melatonina. Tendo pouco estímulo, tem muitas pessoas que vão dormir à meia-noite e às vezes elas demoram 10, 20, 30, 40 minutos para pegar no sono. Por quê? Porque mesmo que elas estão com os olhos fechados, elas perderam o time de uma produção ideal de melatonina. Então, o ideal, eu sei que nós estamos num mundo teoricamente civilizados, mas é uma civilização que não preza muito a saúde. E o ideal, então, dormir até as 22 horas para pegar esse pico de produção de melatonina e poder ter um sono restaurador. Maravilhoso, muito bom. O que eu ia falar antes, em relação ao intestino, né? A gente sabe que a melatonina ela é fabricada na pineal, no intestino, ou seja, no sistema gastrointestinal, na pele, até na retina. Então, tem alguns lugares específicos que a melatonina é produzida. As pessoas que fazem uso da melatonina interfere, por exemplo, no que ela produz, e depois, quando ela parar o uso da melatonina, ela vai interferir no como vai ser produzido pelo organismo dela a melatonina?
Normalmente, em termos assim fisiológicos, toda substância que você coloca, mesmo que seja uma substância teoricamente natural, mas a grande maioria não são naturais. Então, se você, o corpo, a não ser pessoas que tiveram alguma doença cerebral ou alguma doença endócrina, normalmente ela tem a condição de produzir a melatonina de forma natural. Agora, a partir do momento que uma melatonina, o que, que o corpo entende? Ah, está vindo de fora, a maioria das glândulas. Tá travando, Eduardo. Não sei aí para vocês. Hormônio, Voltou. qualquer outro tipo de hormônio, que as pessoas então usam, o corpo entende que se está vindo de fora, se tem abundância, eu não preciso me esforçar para trabalhar. Então isso diminui. E hora que a pessoa para, então tem um efeito rebote. Ela não está produzindo o suficiente e ela não consegue ter uma boa restauração do sono, uma restauração natural. Beleza. Deu uma travada, mas voltou, Mas pessoal. tranquilo. Voltou para. Tá tranquilo. É, a gente vê o cortisol como um grande vilão, né? Mas assim, o problema é a elevação dos níveis de cortisol, né? Eu ia te perguntar, eu ia te pedir para você falar um pouco sobre essa relação da melatonina com o cortisol, mas você já falou bastante, né? Ou seja, em relação ao ciclo circadiano e como fica essa relação do estresse, em relação à produção do cortisol com a melatonina. Então, perfeito. A outra pergunta que eu queria te fazer em relação a medicamento, a pessoa que usa ou antidepressivo ou remédio para dormir, essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, e aí eu vou aproveitar e vou te fazer agora, para você poder me dar uma resposta mais precisa sobre isso. O uso desses medicamentos para dormir, isso interfere também na produção da melatonina? Uma coisa importante é nós entendermos que todos os medicamentos sintéticos, eles têm efeitos colaterais. Uma coisa que nós aprendemos com a farmacologia é o seguinte: quando você usa um chá, uma planta, o chá, ou qualquer tipo de planta derivado de um chá natural, um medicamento natural, ele tem os efeitos agonistas e os efeitos antagonistas. Então, eles têm os efeitos benéficos e os efeitos maléficos ou os efeitos colaterais. O que acontece com a substância sintética? Ele só tem pouco efeito benéfico e muito efeito colateral. A partir do momento que a pessoa toma, por exemplo, um benzodiazepínico, que o Brasil, infelizmente, é um dos países, me parece estar em segundo ou terceiro lugar de maior consumo, só perdendo para os Estados Unidos. O que acontece com esses benzodiazepínicos ou esses indutores do sono? Eles não fazem o ciclo natural do sono. No sono, eu já vou adiantar, só para nós podermos entendermos. O sono, eles têm praticamente o ciclo REM, que é Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos, e o não REM. O não REM, ele começa com o chamado estágio 1, é quando a pessoa ela está acordado como nós e começa a ter um pouquinho de sonolência, ela está assim começando a dormir, abaixa as frequências cerebrais das ondas cerebrais, de beta começa a entrar em alfa, e esse ciclo normalmente é um sono muito leve. Ela pode ser acordada rapidamente por estímulo tátil, estímulo sonoro ou estímulo visual, ou por mesmo temperaturas altas ou baixas, e mesmo até, às vezes, por odor. Nessa situação, as pessoas acordam muito fácil, porque é um ciclo, o estágio 1, de eventualmente 5 a 10 minutos. A hora que vai para o estágio 2, ela começa a aprofundar de ondas alfas para ondas tetas, e ela já está num sono mais que nós poderíamos chamar de sono intermediário. Não está nem o superficial nem o profundo,
só que ela demora a ser acordada. Nisso já há uma diminuição da frequência cardíaca, uma diminuição da frequência respiratória, uma diminuição do metabolismo e uma diminuição da função do cérebro. O cérebro não para, mas ele desacelera. E depois, no ciclo 3, ou estágio 3, que as pessoas vão para ondas delta. Ondas delta é esse ciclo onde as pessoas estão num sono bem profundo, dificilmente elas são acordadas por qualquer estímulo, e nessa situação elas têm uma condição assim de revitalização, elas liberam todo o lixo do metabolismo, tudo que não serve mais é reciclado nessa fase. O que acontece com os benzodiazepínicos? Ele encurta essa fase do ciclo 2 e 3, mesmo que a pessoa durma 7, 8 horas, ela não limpou todo o lixo metabólico produzido não só no cérebro, mas no corpo como um todo. Então as pessoas, muitas vezes, elas dormem, mas quando acordam não tem energia. Elas não têm vitalidade. Acordam cansadas, né? Acordam cansadas. Se eu for fazer uma polissonografia, não, elas estão dormindo. Só que elas encurtaram as fases do sono de regeneração, o sono de cura, o sono de revitalização, e com isso elas estão perdendo saúde, usando medicamento. Entendi. Maravilhoso. Vamos aproveitar e falar da regeneração do sistema nervoso, do sistema parasimpático, né? Então, o sistema parasimpático, ele faz parte do sistema nervoso autônomo. E aí eu sempre gosto de explicar, porque tem pessoas aqui que não são da área de saúde, e tem muita gente da área de saúde, muitos alunos meus. Ótimo. Então, o sistema parasimpático, ele atua na digestão, ele atua na regeneração, e ele atua, a maior parte da atuação do sistema nervoso parasimpático é à noite. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque se ele atua na regeneração e se a pessoa dorme mal, então essa pessoa fica muito mais inflamada, ela tem muito mais chance de ter dor. E a gente tem pacientes, os nossos pacientes, que eles mais têm é dor. E muitos pacientes hoje em dia se queixam de dormir mal. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, sobre dor, parasimpático e sono. É uma questão muito interessante, porque o nosso sistema nervoso autônomo é o sistema que ele tem a função de coordenar todas as nossas vísceras, isso tanto o trato gastrointestinal, o fígado, o pâncreas, o baço, coordena o coração, coordena os pulmões, coordena as nossas glândulas, inclusive as glândulas da face, e com isso, e também ele controla o sistema límbico. Então, o sistema nervoso autônomo, ele tem grande função, ele é um sistema involuntário. Por exemplo, cada um de nós estamos tendo batimento do coração, nós estamos expandindo nossos pulmões, o nosso trato gastrointestinal está funcionando, só que nós não temos coordenação disso, nós não temos ciência disso. E ele é dividido, o sistema nervoso autônomo, em simpático e parasimpático. Então, o nosso corpo ele tem uma homeostasia. A partir do momento que nós estamos homeostasia, nada mais é do que um equilíbrio de todas as funções. A partir do momento que nós estamos equilibrados, nós estamos conscientes, nós temos vitalidade, nós temos energia e não temos dor, não temos doença. A partir do momento que nós saímos desse controle, e como podemos sair do controle? O estresse, a ansiedade e todas as emoções, ela estimula muito o sistema simpático. O simpático é super importante porque ele nos dá energia, inclusive no sistema de luta-fuga, quando nós temos um desafio à frente, um desafio muito de urgência, ele nos dá energia, ele aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, a expansão dos pulmões, aumenta a gluconeogênese, então ele promove uma liberação de glicose, isso para dar energia, ele aumenta, dilata as pupilas, melhora a percepção auditiva, ele fortalece, manda glicose, energia para os nossos músculos, para nós agirmos. Então ele é de fundamental importância. Agora,
Nós precisamos aprender a ter um domínio, o autocontrole. Porque quando ele trabalha muito, ele vai promover um desequilíbrio nessa homeostasia, nessa harmonia do corpo. Então, imagina que nós temos uma quantidade de energia, eu vou só, como exemplificar, vamos supor que nós temos R$ 1.000 de energia numa conta bancária. Se nós gastamos 1.000, gastamos 2.000, que já gastamos o que os músculos, sobrecarregando os músculos, sobrecarregando o cérebro. Então, nós vamos ficar em déficit. Então, aquele dinheiro, aquela energia que foi gasto a mais, nós não vamos ter para ativar o nosso sistema imunológico. E não ativando o nosso sistema imunológico, qualquer vírus, qualquer bactéria, qualquer fungo que nós passarmos perto ou nós tivermos contato, nós podemos ser contaminados. E com isso nos leva à doença. E não é só isso. Quando nós sobrecarregamos nosso sistema simpático, nós ficamos muito vulneráveis a tudo. Vulneráveis a cada órgão do nosso corpo. Por exemplo, muitas pessoas, quando tem muitas pessoas e cada pessoa tem um órgão alvo. Por exemplo, se o meu órgão alvo é a cabeça, quando eu tenho uma emoção, há uma tendência, a corrente mais fraca ser nesse órgão alvo. Vai arrebentar uma cefaleia. Dor de cabeça, muitas vezes tensional, eventualmente enxaqueca, ou vários outros tipos de dor de cabeça. Se o meu órgão-alvo é o aparelho gastrointestinal, se for o estômago, eu posso ter gastrite, posso ter úlcera, posso ter o refluxo do ácido para o esôfago, eu posso ter diarreia, eu posso ter constipação. Se for o meu órgão-alvo na região da coluna, eu posso ter dor lombar, dor cervical. Então, se as pessoas, o órgão-alvo for a pele, pode ter dermatite, dermatose, micose. Então, é importante nós entendermos, a partir do momento que nós estamos equilibrados, não tem doença, não tem dor, não tem sofrimento. Por isso que... E o equilíbrio é importante, o sono é importante nesse equilíbrio, por tudo aí que você já explicou, né? Mas ainda vou chegar lá no sono. Então, por isso que quando nós ativamos, nós aprendemos a ser um pouquinho mais sábios e cuidarmos mais, ter autocontrole, autocuidado, mesmo em situações que nós enfrentemos de desafios, nós podemos usar essa energia, mas depois aprendermos a acalmar, a respirar, a refletir, a relaxar, a ter autoobservação, aumentar nossa autoconsciência, a meditar. Com isso, nós possibilitamos uma estimulação do parasimpático. Então, os dois, eles têm equilíbrio. A partir do momento, o simpático está aqui, perdendo energia, ativou o parasimpático, equilibrou, ou até passou um pouco, nós recuperamos essa energia. Nós revitalizamos, nós curamos o nosso corpo. Uma coisa importante, o sono, nós normalmente dormimos uma média de 1/3 da nossa vida. Se o sono não fosse importante, nós não dormiríamos nada, ficaríamos acordados o tempo todo. Então tem uma velha frase, o seguinte, diga-me quanto que você dorme, eu te direi como você é ou como você pode ficar doente. Quanto mais um sono restaurador, mais saudável você é. Quanto menos o sono restaurador, mais propício a ter doenças você vai ter doenças. Então, a partir do momento que nós temos um sono restaurador, nós conseguimos equilibrar, ativar o simpático e desativar o parasimpático. E isso é um néctar de hormônios para o nosso corpo. Quando nós estamos dormindo, nós dormimos bem, além da dopamina que é produzido, que é o hormônio do prazer, nós produzimos a acetilcolina, que é o hormônio típico do parasimpático, nós produzimos a GABA. A GABA ele é um calmante natural, ele é 10 vezes mais potente que qualquer benzodiazepínico, a mesma quantidade de GABA, e é produzido pelas ondas tetas, e nós produzimos nas ondas delta
nós produzimos principalmente hormônio do crescimento e depois de algum tempo a serotonina. Então, nós temos uma verdadeira farmácia dentro do nosso cérebro, do nosso corpo. Agora nós precisamos abrir a fechadura da nossa mente para acessar essa farmácia a nosso favor. E ele também produz o sono como atividade física, endorfina. Endorfina, ele é um analgésico natural para todo o nosso corpo, para todo o nosso cérebro, além de melhorar a nossa atenção, melhora a nossa disposição e combate qualquer tipo de dor. Então, aprender a ativar o parasimpático, desacelerar, que nós vamos estar protegidos de dor, sofrimento, de doença, e nós vamos ter vitalidade, e nós vamos ter muita energia para fazermos o que nós desejarmos. Maravilhoso, maravilhoso, muito bom. O pessoal está elogiando muito. Eu vou deixar salva, pessoal, não se Então, preocupem, vou ótimo. deixar salva. A Kátia tem uma pergunta aqui, que é uma pergunta que eu também tenho. Você falou que o ideal era que a gente, às 9h30, 10 horas da noite, a gente estivesse já ou se preparando ou já dormindo, né? Uhum. E qual é a média de sono que é considerado um sono reparador? E aí você falou do sono REM. Quantas vezes durante a noite a gente entra ou deveria entrar no sono REM? Uma média, nós não temos assim, não temos como quantificar para cada pessoa, mas uma média de 7 a 8 horas. Para ter uma noção, uma criancinha de 1, 2 anos, ela dorme a média de 18 horas. Você tem filhos, sabe disso, quem tem filhos, dorme uma média de 18 horas, e logo que nasce, dorme praticamente, às vezes está mamando no seio da mãe e está dormindo. Então, dorme mais de 20 horas por dia. Por quê? Porque eles estão o tempo todo em ondas deltas. E uma onda delta, ela propicia a cura e ela propicia o crescimento. Então, a criança, se teoricamente, desde 1 ano, se ela não dormisse, afetaria a cognição, a função cerebral dela e mesmo a função corporal. Por isso que ela dorme tanto. E a partir do momento, chega aos 9, 10 anos, o ideal seria dormir uma média de 10 horas, 9 horas, acima de 9 horas. E acima de 20 anos, uma média de 7 a 8 horas. Agora, você me perguntou, Vanessa, o sono REM. O sono REM é Rapid Eye Movement, então movimento rápido dos olhos, que é também chamado um sono paradoxal. Por quê? Porque as pessoas, teoricamente, no sono era para ficar paradas. E uma coisa interessante que a fisiologia do corpo é tão sublime que os olhos movimentam, às vezes tem alguns movimentos do músculo, mas bem tímido. Como é o ciclo do sono, ou o estágio do sono, que é o 4º estágio, as pessoas sonham muito. E nesse ciclo, aonde a pessoa tem a oportunidade de reciclar todas as emoções, e além de reciclar todas as emoções, todos os pensamentos, todos os sentimentos, aonde é armazenado todas as memórias. Por exemplo, nós estamos assistindo essa live, suponha que nós estamos tendo as informações. Agora, o armazenamento dessas informações só vai ocorrer se nós dormirmos essa noite bem. Se não dormirmos, por mais que nós prestemos atenção, amanhã eles vão perguntar o que o Eduardo e a Vanessa falaram da live. Não sei. Entendeu? Então, ele serve o sono REM para consolidação das memórias e para o que nós denominamos uma higiene mental. Não é higiene de fazer atividade, é uma higiene de limpar o lixo de pensamentos mentais que ocorreu durante o dia. Agora, a pergunta, quantos ciclos que é o ideal? Na grande maioria das pessoas, na média das pessoas, é lógico, tem pessoas, por exemplo, eles falam muitos dos livros de neurologia e mesmo de sono, que a Margaret Thatcher, tem o Barack Obama, as pessoas mais conhecidas, políticos, o Trump e outros mais, eles dormiam 4 horas por noite. Só que num desses livros que eu li, recente, fala, a Margaret Thatcher foi primeira-ministra da Inglaterra, ela dormia 4 horas, só que depois, nos últimos 10 anos, ela teve Alzheimer.
E qual a correlação com o Alzheimer? Então, o ciclo ideal seria de 4 a 6 ciclos, a dependendo de cada um vai dormir. A correlação com o Alzheimer. As pessoas que não dormem bem, elas são fortes candidatas para ter Alzheimer. Por quê? Como eu vou refrisar, quando está do estágio delta, no terceiro ciclo do sono, é feito uma limpeza de todo o lixo metabólico. Foi descoberto recentemente que o cérebro tem um sistema linfágico. O que é linfágico? É pôr o G na frente do linfático. Então, até algum tempo, até 10 anos atrás, não sabia que o cérebro tinha um sistema linfágico. Agora já sabe que a micróglia, que é uma célula de sustentação do neurônio, ela é responsável pela troca metabólica e ela retira, inclusive, as placas de amiloides, que são placas que estão correlacionadas com o desenvolvimento e a progressão do Alzheimer. Quando a pessoa não dorme bem, o que acontece? Não é feito essa limpeza das placas de amiloide e de todo o lixo metabólico. É uma analogia que me ocorreu agora. Imagina que nós não limpássemos as nossas casas. Então, fosse acumulando todo o lixo do dia. É o que acontece. Todo o lixo à noite do cérebro, que deveria ser limpo, ele não é limpo. E vai vir barata, vai vir rato, vai vir moscas e outros insetos. E no cérebro vai vir radicais livres, vai vir processos inflamatórios, e com isso vai desencadeando não só uma possibilidade das pessoas ter síndrome de Alzheimer, a doença de Alzheimer, mas doença de Parkinson, doenças neurodegenerativas, cefaleia, epilepsia e outras doenças mais. Então, a importância do ciclo do sono para as pessoas terem um cérebro e corpo saudável. Eu vou precisar assistir essa live de novo, porque é muita informação poderosa. Nossa Senhora, muito bom. Muito bom, muito obrigada. Quanto a gente sabe que a cafeína e o café, a cafeína, enfim, tudo que tem, né, os elementos, as substâncias que têm cafeína, elas são muito prejudiciais para o sono. Então, uma pergunta é assim, qual deveria ser o nosso último gole de café? Que horas a gente deveria tomar o nosso último café? Porque eu vejo gente tomando café à noite, e eu falo assim, meu Deus, como que dorme depois? Tem umas pessoas que até tomam à noite e dorme, só que isso interfere, como eu falei, como medicamentos, no ciclo natural do sono. Ela fica com os olhos fechados durante 7, 8 horas, mas não teve essa reciclagem de metabólitos, essa limpeza pelo sistema linfático. O ideal, segundo vários estudos, para quem gosta de café, 2 xícaras de café por dia. Eu tenho atendido, nessa fase coronavírus, pessoas estão tomando meio litro, 1 litro de café por dia. Nossa. Isso eu atendi a semana passada, uma moça de 30 e poucos anos tomando meio litro, já atendi várias pessoas tomando 1 litro. O ideal é que se tome até 1 hora, 2 horas, até às 13, para não confundir, ou às 14 horas da tarde, a última tomada. O ideal. É lógico que muitas pessoas falam, eu tomo 3 xícaras à meia-noite, mas isso é exceção, não é a regra. E não só refrigerante também é uma droga muito potente, inclusive muitas vezes pode ser comparada ao mesmo calibre da cocaína, da maconha. Não recomendo que nenhum ser humano, e espero que quem tem animal não dê para os animais, porque é uma agressão muito grande para os animais tomar refrigerantes. E bebida alcoólica, muitas pessoas me perguntam, mas relaxa. Relaxa durante algum tempo, mas ele promove uma degeneração significativa dos neurônios, e com isso, quem toma grande quantidade está sujeito a ter uma degeneração cerebral e abrir um terreno biológico cerebral para vários tipos de doenças.
E o álcool pode interferir no sono, doutor? Normalmente, quando toma muita bebida alcoólica, sim. Além disso, ele degenera os neurônios e a longo prazo e grande quantidade, ele vai, como eu falei, vai degenerando e depois matando os neurônios. A pessoa começa a ter mais comprometimento de memória e está abrindo um campo para ter Alzheimer ou outros tipos de demência. Perfeito. Tem aquelas pessoas, como eu, que colocam aquele famoso soneca. Então, por exemplo, se eu tenho que acordar às 6 da manhã, eu coloco às 5h50 para despertar, às 5h55 e às 6 horas. E eu já li em vários lugares dizendo que o soneca é muito ruim. Queria que você me desse o que você acha do famoso soneca. É uma questão interessante porque suponha que uma pessoa durma durante um período de 8 horas. No primeiro fase das 4 horas, a maior intensidade e quantidade do sono não REM e no estágio de sono profundo. Depois das 4 horas de sono, é um predomínio de sono REM. Como nós comentamos, o sono REM ele permite uma reciclagem do pensamento, das emoções, e quando muitas vezes as pessoas acordam por um estímulo, um barulho, e ela está sonhando, então ela perde aquela função de reciclagem daquele momento, e com isso ela teoricamente perdeu um bônus de bom sono na fase final, porque a pessoa acorda assustada. Então, o ideal é aprender a dormir na mesma. Eu sei que nem sempre é possível pelos compromissos, pelas atividades, mas o ideal seria a pessoa ter uma rotina. Vamos supor, dorme às 22 horas e acorda às 6 ou às 7 horas, e depois de um certo tempo, isso fica automático, porque o cérebro, ele normalmente depois de muitas pessoas, pesquisadores falam 21 dias para se criar um hábito, mas eu já li em livros de neurologistas ingleses, o ideal é 90 a 99 dias para se criar um hábito com solidez. Então, a partir do momento que a pessoa passa 90 dias dormindo no mesmo horário, eu sei, como eu falei, isso depende de muito do dia a dia das pessoas, mas o ideal, vamos falar do ideal, ela já acorda automaticamente, porque já entra no ritmo biológico da pessoa, fica incorporado ao ciclo circadiano. Se a gente for pensar em energia quântica, que não é nosso tema, né? A gente sabe que quando a gente acorda e coloca aquela soneca, é como se a gente não quisesse acordar, né? Então, o ideal é que a gente acordasse logo de primeira, desse um bom dia para o dia e agradecer porque a gente tem a oportunidade de acordar. E maravilhoso aí essa explicação em relação ao sono. A gente ainda tem aí 10 minutos, e eu sei que você gosta muito de falar do sono com várias outras coisas, então eu queria que você já deu muitas explicações maravilhosas sobre o sono e o que a gente pode fazer. Mas tem mais algumas dicas que você quer dar pra gente sobre como melhorar o sono? Eu sei que você gosta de correlacionar com a meditação, com a atividade física. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e o que você gosta de correlacionar. Na verdade, o importante é nós termos assim, uma rotina e o que os especialistas chamam de higiene do sono. Então, umas coisas que eu não comentei, eu vou comentar agora. Então, além de usar esse óculos, um óculos semelhante, não esse especificamente, um óculos que bloqueia a luminosidade da luz azul. Importante não usar alimentos. Eu até brinco com meus pacientes. Nada depois das 18 horas, feijoada e nem churrasco. Assim, alimentos pesados, alimentos que tenham muita proteína e que vai demorar a digestão. Por quê? Porque o sangue vai 40% para o trato gastrointestinal, e com isso as pessoas elas perdem um pouquinho a noção e elas ficam às vezes agitadas. Então são princípios básicos, né? Não comer muito. O ideal
é que, no máximo, 3 horas antes de dormir, comer. É 1 hora de não ver nada eletrônico, nem celular, nem televisão, nem um aparelho eletrônico visual. Auditivo pode, desde que uma música mais tranquila. Nunca televisão, nunca aparelho eletrônico no quarto. O quarto foi feito para dormir. Muitas vezes você vê as pessoas mais preocupadas com a casa, elas compram às vezes uma sala de milhares de reais e compram um colchão de terceira linha. Ou compra os produtos para o quarto, onde ela passa um terço, assim, não dão muita importância. Então, um colchão de ideal de espuma, que tenha uma densidade compatível com peso, seja todo vedado, de preferência sonora, não tenha nenhuma luz e nenhum aparelho perto. Proibido chegar perto com o celular perto do quarto. O meu celular, particularmente, mesmo sendo médico, eventualmente, às vezes eles nos chamam de hospital, fica a 5 a 7 metros da onde eu durmo. Não só o meu, da minha esposa. Então, ficar longe de aparelhos, nenhum tipo de iluminação e o mais vedado possível. E, além disso, durante o dia, que possa ter arejamento o quarto, possa abrir as janelas, que possa ventilar, isso é muito importante. Agora, em relação às outras atividades, meditação. Meditação, você consegue um sono natural e a fabricação de vários hormônios que é produzido durante o sono, neurotransmissores, através da meditação. Meditando, pode conseguir, além da dopamina, acetilcolina, gabapentina, GABA, pode-se conseguir hormônio do crescimento, serotonina, endorfina. Então, uma verdadeira farmácia através da meditação, e a meditação, ela contribui para acalmar a mente, para tirar o mundo externo e, inclusive, bloqueio desses pensamentos que nós estamos tendo agora o tempo todo e temos o tempo todo. A atividade física. Qual a importância da atividade física? A partir do momento que nós transpiramos, nós temos a condição de exercitar os músculos, fazermos um gasto de glicose, nós promovemos, melhoramos a sensibilidade da insulina e com isso nós gastamos a glicose, diminui a glicemia, nós ativamos o nosso sistema cardiorrespiratório, nós ativamos a produção de endorfina, nós produzimos fator neurotrófico derivado do cérebro. O que é isso? Isso é um fertilizante, ou também denominado neurotrofina, que contribui para formatar mais sinapses e contribui para criar novas sinapses. Além disso, contribui para formar novos neurônios. Com isso, nós ficamos mais criativos, ficamos mais inteligentes, com mais foco, com mais concentração. E um fator fundamental, que, como eu falei no começo, sobre o estímulo da substância reticular ativadora ascendente, é o estresse. Hoje, jogue a primeira pedra ou levante a mão quem não tem estresse. Então, o estresse é uma epidemia do século XXI, ou eu acredito que desde que o homem veio na face da Terra, mas o importante é aprender a ter esse autodomínio. A partir do momento que nós conseguimos dormir bem, que nós conseguimos fazermos atividade física, meditarmos, irmos para a natureza, fazermos um hobby, termos contato com animais, com crianças, e nós aprendemos
a sermos responsáveis pelo que nós pensamos, pelo que nós fazemos e pelo como nós agimos e como nós atuamos durante a vida, nós aprendemos a abaixar a adrenalina, a abaixar a cortisol e aumentar a ocitocina, aumentar a GABA, aumentar a endorfina, aumentar a acetilcolina, aumentar a serotonina e ter um autocontrole, uma homeostasia, um equilíbrio e longe de dor, longe de doença e numa condição de bem-estar, uma condição de vitalidade, uma condição de saúde. Esses são assim, os pilares, os princípios básicos para que as pessoas, inclusive fazendo uma atividade física, meditação e controle do estresse, vai dormir bem. Então, elas são totalmente correlacionadas. Você fazendo uma, você se habilita para usufruir os efeitos da outra. Maravilhoso. O Daniel está brincando aqui com a gente. Isso é ser monge? Não, na verdade, Daniel, eu acredito que isso é buscar a qualidade de vida, né? Isso é Lógico. buscar a gente ter uma velhice mais saudável, né? Evitar doenças, enfim. A gente até gostaria, né, de ser mais monge, né? Estar muito mais equilibrado, mas é o caminho da busca que a gente deveria estar nessa busca a cada dia. E eu vejo que a gente está brincando muito com a nossa rotina, né? A gente está bagunçando muito. Essa quarentena, então, tá todo mundo bagunçando. Uma coisa, depois você só me sinaliza se estiver acabando para você salvar. Tá. Uma coisa importante... Temos 3 minutinhos, eu tenho que dar alguns recados, mas... Não, pode falar, vai lá. Uma coisa importante que nós estamos numa geração, e principalmente essa geração mais nova, é que as pessoas querem recompensas imediatas. Então, elas querem um pico de dopamina através de, eventualmente, álcool, de café, de drogas, de açúcar, através de compras, através de sexo e através de outras situações. Então, elas querem uma recompensa muito rápida. Prazer imediato. Prazer imediato. E a vida é importante ter prazer, mas também é importante ter responsabilidade. E outra coisa, eu como médico, eu observo que as pessoas que abusam agora, a velhice vai ser com Alzheimer, vai ser com câncer, vai ser com uma cadeira de roda, vai ser com CPAP para respirar uma apneia e outras doenças mais. Maravilhoso. Tenho que te agradecer muito. É um prazer ter você aqui. Todo Vou meu salvar prazer. a live, com certeza. Te agradeço muito. Muito ricas as informações. Eu espero que todo mundo tenha aproveitado bastante. Quero agradecer muito a audiência. Temos vários professores aqui, vários alunos, vários amigos, muitas pessoas da minha família. Quero agradecer a todos por estarem aqui. Quero dar um recado sobre a live da semana que vem. As minhas lives agora vão ser sempre às 18 horas, porque muita gente já voltou a trabalhar, então estava com dificuldade de estar às 17 horas, então vai ser sempre às 18. E eu vou ter o prazer de receber aqui o professor Luiz Gonzaga. Ele vai falar sobre a correlação entre o sistema imune e o sistema vagal. E é uma honra, porque eu acabei de fazer o curso dele de sistema nervoso autônomo, e ele ter aceitado estar aqui nessa live é realmente uma honra. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido como dormir melhor, como tentarmos ter mais equilíbrio ao longo tanto dessa quarentena, tanto na nossa vida. E, Eduardo, dá seu recadinho final, que a gente deve ter aí uns 30 segundos, e mais uma vez te agradeço muito, é uma honra ter você aqui. E quem sabe a gente faz uma outra sobre neuroplasticidade, sobre aprendizado, porque você tem uma gama aí de informações para passar para a gente. Só Tá travando. Muito obrigado.